Cidade agitada ou sossego do interior? Vida urbana ou vida rural? O que você prefere? Vem com a gente descobrir quais são as nossas preferências em mais um episódio de Don't panic, keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills, join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. E aí, Hugo, o que você prefere? Cidade agitada ou uma cidade pequena e sossegada? Olha, boa pergunta. Eu acho que meu gosto tem mudado ao longo do tempo. Eu sou carioca, como todos sabem, né? E parte da minha infância foi em cidades grandes, como Rio de Janeiro, um tempo no Espírito Santo também. E mesmo quando mudei para o interior de São Paulo, era um interior relativamente agitado, com 200.000 pessoas. Então não é um interior com a vida sossegada, roça mesmo, vida rural. Então eu sempre gostei, eu sempre tive na minha ideia, ou melhor, eu sempre tive na minha cabeça a ideia de que eu gosto de vida agitada, da cidade, de ter bastante coisa para fazer. Mas hoje em dia, já faz alguns anos, a gente mora numa cidade de nem 20.000 habitantes, e esses nem 20.000 habitantes, uma boa parte é rural, ou seja, são propriedades grandes e moram espalhados, afastados. Por outro lado, também é uma cidade bem tranquila, não tem movimento, não tem nada, não tem pessoas, quase. Vocês estão percebendo que a gente mora numa cidade fantasma, né? Dá até pra ver o feno rolando na rua, quando sai na rua. Isso mesmo, isso mesmo. Se você sair na rua depois das 10 da noite, provavelmente vai ser assim. Mas essa cidade ainda tem um misto de, por ser um pouco turística, estar numa rota turística, ela ainda tem eventos, ela ainda tem uma certa movimentação no fim de semana, dependendo do horário. Então é entre 8 e 80, eu acho que nós não estamos nem no 8 nem no 80, mas estamos mais próximos do 8, quando a gente diz entre vida rural, 8 sendo vida rural e 80 sendo uma vida agitada de cidade grande, tipo São Paulo capital, Rio de Janeiro capital ou Nova York. Depois de falar tanto, né, para ser mais objetivo, eu ficaria no meio termo. Eu acho que eu não sou hoje mais tão urbano quanto já fui, então não gosto da correria, trânsito, violência, esses lados ruins da cidade grande, mas também não me atrai muito essa vida totalmente rural, só de campo e terra e, enfim, floresta e poucas pessoas e poucas atividades urbanas. E você, Érica? Bom, eu cresci na cidade de 200.000 habitantes e eu gosto muito da minha cidade. Hoje tem mais habitantes, tem uns 100.000 a mais, mas eu gosto muito da cidade ainda, porque embora tenha muita gente, ainda é uma cidade tranquila. Eu gostava de morar em Goiânia, que foi a outra cidade que eu morei, que daí era bem grande, tinha 1,5 milhão de habitantes. Eu não gostava de toda essa gente, porque daí é muito trânsito e as coisas são muito longe, né? Porque a cidade é grande, então para você ir até algum lugar que você queria, meia hora ou mais. Mas eu gostava da cidade por ter, assim, bastante coisa para fazer. Mas eu amo a cidade que eu moro agora, porque eu moro numa cidade muito tranquila. Nós moramos, né, numa cidade muito tranquila. Ai, que bom que você não mora sozinha, né? Não, eu, o Hugo e a Kate moramos numa cidade muito tranquila hoje em dia. Ela não tem muitas coisas para fazer, mas para mim tá tudo bem, porque, como vocês já sabem, tem Gramado, que é bem turística por perto.
Então, se eu quero fazer alguma coisa, eu posso ir para lá. E também tem Caxias do Sul, que é uma outra grande cidade, que tem bastante coisa para fazer também. E eu amo ficar em casa. Eu acho que principalmente depois da pandemia. Eu gosto de sair assim para comer, eu acho muito legal. Mas, por exemplo, shopping. Eu não sou de passear no shopping. Então, e cidade pequena não tem shopping. Então, para mim, tá tudo bem, porque não me faz falta nenhuma. O que me faz falta, que tem no shopping, é um McDonald's, porque eu gosto muito de McDonald's e aqui na cidade não tem. Mas tá bom, como eu disse, se eu quero eu vou para outro lugar. Mas assim, eu morar no sítio, numa estrada que não é asfaltada, cheia de mato em volta, que vem cobras pro teu quintal, não, isso eu não gosto. Então, onde eu moro é muito bom, porque é asfaltado, não é no centro da cidade, mas é perto, e também não é no meio do mato. Eu tô no lugar perfeito, até o momento. Então, acho que nós dois concordamos em alguns aspectos, mas eu ainda acho que discordamos em outros. Por exemplo, eu não acho que eu estou no lugar perfeito. Eu acho que tem prós e contras uma cidade pequena, de fato. O pró é essa questão da segurança e não ter violência e geralmente também não ter trânsito ou coisas assim, agitação. Mas o contra é que tudo demora, as coisas, eu acho o ritmo também muito lento. Eu gosto do ritmo um pouco mais agitado de uma cidade um pouco maior. Um pouco maior, não 1 milhão de pessoas. Eu gosto também de shopping, você não gosta, então eu gosto, né? Eu sinto um pouquinho mais de falta do que você, que não sente falta nenhuma de um shopping, lá da época que a gente morava em Goiânia. Então acho que a variedade de coisas para fazer numa cidade grande é melhor. E também a facilidade de acesso, tipo, você compra uma coisa pela internet e isso chega em 2 dias, 3 dias. Aqui onde a gente mora, você compra uma coisa pela internet e esquece que comprou, né? Até o negócio chegar. Chega em 1 ou 2 meses. Não, isso é um exagero, mas pelo menos uma semana no mínimo, é quase certeza que qualquer coisa que você vai comprar é uma semana. Então, só repetindo, não acho que a gente está na cidade perfeita, embora concordo que ela é bem localizada em relação ao acesso a cidades maiores e a mais oportunidades de coisas para fazer. Por isso, ela é perfeita, entre aspas, porque ela está perto de cidades que tem bastante coisa para fazer, que é o que você gosta, mas a gente mora num lugar tranquilo. Para mim, perfeita seria se ela fosse na praia, mas aí é um outro assunto. Mas se for na praia, a casa tem que ter piscina, porque eu gosto de piscina. Então tá bom. Aí seria a cidade perfeita, uma casa próxima da praia com piscina. Mas enfim, falando sobre a cidade, não sobre a casa, e tirando a brincadeira da praia, eu acho que, dado a minha experiência, claro que tem cidades e cidades, mas o tamanho perfeito para mim, entre aspas também, né? Porque tem cidades e cidades, mas o equilíbrio dessas coisas que a gente comentou está numa cidade entre 50 mil habitantes e 100, 150. Eu acho que entre 50 mil e 100 mil habitantes, a cidade ela já tem uma estrutura para ter iFood, por exemplo, e eu conseguir pedir comida na minha casa com uma comodidade. Talvez já tenha um shopping ou até um McDonald's, mas ainda não tem a violência e a correria, o trânsito de uma cidade grande. Então eu acho que fica nessa média aí, entre 50 e 100, talvez até 150 mil, seria tipo o ideal pela minha experiência atual. Então a gente pode voltar a morar em Gramado, porque em Gramado tem fast food e tem McDonald's. Mas Gramado é um caso à parte, porque Gramado não tem 30 mil habitantes, então é mais ou menos do mesmo tamanho que Nova, mas ela recebe milhões de pessoas a cada fim de semana. Então ela é segura como uma cidade pequena, mas ela tem o lado ruim da agitação e do trânsito de cidade grande. E ao mesmo tempo não tem o conforto de uma cidade grande de você poder, por exemplo, receber as encomendas rapidamente e tal. Não é uma cidade ruim não, é uma cidade boa. O problema é que é tudo muito caro porque ela é turística, né? Mas em relação a tamanho, ela, apesar de não ser do tamanho que eu comentei aqui, ela praticamente cumpre os requisitos de equilíbrio entre interior e agitação. E você? O que você pensa sobre esse equilíbrio
ou essa questão vida rural versus vida urbana. Você é uma pessoa mais urbana, precisa da agitação, da buzina dos carros, da agitação do shopping, de muitas coisas para fazer? Ou você é mais rural, gosta de terra, gostaria da experiência de plantar, colher, ter animais e ser bem rural? Ou então você, como a gente, fica mais ou menos no meio do caminho? Conta pra gente nos comentários e até a próxima. Esse foi mais um episódio de Don't panic, keep speaking Portuguese.